vai. Então, eu peguei jugular, peguei a femoral, porque tu consegue ficar, bota interna de castigo e fica lá segurando, que é a única forma que tem que fazer. Essa paciente eu peguei jugular, passei o catéter, que é na grossura daqui da ponta da caneta, né? Sangrava ao redor, aquele negócio sujo, assim, parecia que estava surgindo água da terra. E aí você tem que ficar ali segurando. Aí você fica 5 minutos, você fala, agora parou. Aí você tira, dá desespero, não para de sangrar, tá? Então tem que saber que isso aqui é frequente, isso aqui vai chegar e como que você vai lidar quando chegar isso aqui, para isso essa aula, tá? Os outros Gabbana, eles têm um problema assim, ó, que nos últimos anos surgiu 10, 15, 20 medicamentos anticoagulantes. A gente, os médicos em geral, ainda não conhecem eles. Só sabe que terminou com Gabbana aí, é um anticoagulante e cada um tem o seu prazo. Por exemplo, um suspende com 3 dias, outro é com 5, outro é com 10, outro é com 7. Então a gente, tirando se não for cardiologista ou vascular que mexe com todo dia, ok, isso aí, mas tem que, né, ter o filho de procurar e ver quantos dias. Quantos dias com procedimento eletivo dá tempo, o problema é quando não foi eletivo. Então tem por isso que precisa saber se vocês vão dar plantão em UPA, vocês vão estar sozinhos numa UBS, ou vão estar no hospital mesmo, e tem que ter essa noção. Pode passar. Então, a melhor duração ali da profilaxia, tanto para a doente de fora clínico quanto o cirúrgico, ela precisa ser individualizada, porque ela precisa ser reforçada essa parte, que a profilaxia, ela não é uma coisa, não é uma prescrição geral. Tudo vai levar em consideração o fator de risco existente de cada paciente. E tem a contraindicação da profilaxia farmacológica de TVP também, que é o sangramento ativo ou recente ou alto risco de sangramento. São pacientes também com coagulopatia, às vezes também não que o INR dele seja maior que o e-mail, também é contraindicado para essa profilaxia farmacológica. No procedimento cirúrgico planejado nas próximas 6 a 12, trombocitopenia também com menos de 50 mil, ou às vezes menos de 100 mil, e os distúrbios hemorrágicos também entram como contraindicação, também é contraindicado por causa de profilaxia farmacológica de EDP. Paciente com plaqueta de 50 mil precisa de um acesso, não, primeiro plaqueta de 100 mil precisa de um acesso central. O que fazer? Pode fazer. Pode fazer? Pode. Acesso central. É o mesmo Não é nosso. É 50 mil. Dependente do que seja o jugular, posso fazer? Se a plaqueta for 50 mil. Aí não. Aí não. 50 mil Hã? tá. Se a plaqueta for 50 mil. Tá. Aí não. Realmente pessoal interno, 50 mil. Professor, nesse caso, das contas que faz o quê? Então, primeiro vocês precisam ter ideia do que pode e não pode. Não é simplesmente vida louca você fazendo para fazer, né? Tem algo, ó, para que serve o pré-operatório? Para você estimar risco e tentar controlar e minimizar ele. Então, o paciente, algumas vezes, especialmente pacientes hematológicos, ou, por exemplo, Covid fez um monte de proquectopenia, dengue, não precisa ir longe, precisa ser paciente diferentão com leucemia. Paciente com dengue aqui e acolá, a gente tem os vírus da dengue deram umas mutadas aí também. E paciente, o Dr. Rafael, que é cabeça e pescoço junto comigo, jovem, atleta, foi para UTI por conta da dengue há 2 anos. Ele foi médico da UTI Covid, fez trato em todo mundo, passou liso no Covid. Alguns meses depois foi para UTI, quase foi tudo por conta da dengue hemorrágica. Então, não é algo longe, não estou falando de coisa muito diferente, não. Procedimentos cirúrgicos,
ou minimamente invasivos, como o acesso central, eles podem ser feitos sem problema com plaquetas até 100 mil. O normal da plaqueta é 150, né? 150 a 400. Plaquetas entre 50 e 100 mil também procedimentos minimamente invasivos. Então, o acesso central caberia aí. Uma tráqueo, procedimentos de menor porte. Plaquetas menores que 50 mil, daí já tem um risco mais aumentado. Você tem que transfundir concentrado de plaquetas. Então, lá no hemocentro vai ter concentrado de hemácia, não vai ter o sangue puro, gente. Vai ter o concentrado de hemácia, vai ser o plasma fresco congelado, que é só os elementos dos fatores de coagulação, vai ter o concentrado de plaquetas. Então, nesses pacientes, você vai transfundir imediatamente antes do procedimento. Pega acesso, coloca lá, corre aí o plasma fresco, corre a plaqueta. Então, você pode tanto esperar terminar de correr, como você coloca, ainda correndo a plaqueta, você vai lá e faz o procedimento. Porque o tempo de meia-vida desses elementos também é rápido. Você quer ali para fazer a hemostasia do procedimento, tá? Então, assim, dá tempo de pedir essa plaqueta de urgência? PS. Nem vai fazer, só que fazer. Então, é uma forma de minimizar o risco. Ainda tem o risco, mas você minimiza o risco fazendo esses fatores, tá? A vitamina K, a gente é assim, o paciente chegou usando Marevan. Se ele chegou traumatizado, sangrando, que é um paciente que não usa Marevan às vezes, mas ele tem o INR alargado, como se fosse o uso de Marevan. Um tipo de paciente. Não, anêmico não. Anêmico, ele é anêmico, ele não tem hemoglobina. A princípio, o fator de coagulação dele está ok. Não. Hepatopata. Por quê? Quem produz fator de coagulação? Figueiredo. Paciente hepatopata, cirrótico. Esse paciente sangra fácil. Porque ele não tem fator de coagulação, porque o fígado dele não funciona direito. Então ele não usa Marevan, mas ele às vezes sangra fácil igual quem usa, tá? E aí, para o paciente que chegou sangrando em uso de Marevan, você vai repor a vitamina K, esse paciente hepatopata também. Só que só isso não dá conta. Se ele está sangrando, você vai pedir o plasma fresco congelado e o concentrado de plaquetas local. Se for hepatopata, tem uma queda de plaqueta, mas principalmente fatores de coagulação. Então, plasma fresco congelado. E já corre o trem. Tá? Aí depende, porque aí tem paciente que é anemia hemolítica, aí é hemácia. Tem paciente que é de leucemia, e aí tem leucemia que é só dos glóbulos vermelhos, tem leucemia que tem plaqueta junto também, plaquetopenia junto, então vai variar de acordo com a doença da pessoa, que você tem que repor de urgência. Agora, entrando no pré-operatório, que é algo eletivo, o paciente que está anticoagulado, a princípio ele não tem deficiência de fator nenhum. Ele está anticoagulado, muito pelo contrário, porque ele tem os fatores de coagulação normal ou até algo que estimule a trombose. Por exemplo, mulheres que tenham, como chama? Tem uma doença relacionada ao hormônio feminino trombótica, que não consegue engravidar. Endometriose? Então, mas faz trombose? Não é só a SOP. Tem outra coisa associada à SOP. Ovário policístico, não. Qualquer? Quem falou aí? Endometriose. Não. Eu esqueci agora, gente. Mas é uma doença, normalmente de mulheres jovens, relacionada ao sistema imune e à questão hormonal, que a mulher faz trombose fácil. Ela não consegue, na verdade ela engravida e perde, porque faz trombose placentária aí dentro do... Não, é política.
Mas mais pra frente vocês vão ver. Ela tem até que usar flexão na gravidez, porque senão ela perde o bebê. Enfim, quando a gente tem o paciente que vai operar e a gente sabe que ele usa, por exemplo, uma vacina vascular. O paciente já teve um evento isquêmico, precisa fazer uma cirurgia para revascularização do membro que está isquêmico, senão vai cortar a perna fora. A gente interna o paciente antes, porque quantos dias leva por varfarin sumir do sangue, ser lavado? Mais ou menos 15 dias. Não. É de 3 a 5. O varfarin, 3 a 5. O problema é que o varfarin, ele é um anticoagulante. Só que vocês viram lá que tinha proteína C, proteína 7, S e outros fatores de coagulação. Essa questão da proteína S, no momento que você tira o varfarin, 24, 48 horas após, além dele não ter mais o fator anticoagulante, ele é pró-coagulante. Enquanto não há esse retorno da proteína S, o paciente tem facilidade de fazer trombose. Então esse é o motivo de eu não falar, porque esses outros gabana todo, a S, clopidogrel, eu simplesmente falo assim, ó, suspende tantos dias antes. Só, suspende. E aí vai voltar a coagulação normal. O varfarin não. Ele, além de você ter que retirar, e você lembra, você está dando ele não só por profilaxia, é um paciente que já teve risco, um paciente maior risco. Então você, só de tirar ele, você já deixou o paciente com risco de ter trombose. Ele é pró-trombótico nas primeiras 24 horas, 48 horas da suspensão dele. Então eu interno esse paciente, tiro o Marevan, mas coloco flexane. Então eu interno ele para manter ele anticoagulado com outro anticoagulante de outra via da coagulação, enquanto está fazendo essa reversão da varfarina. Porque nesse período ele tem uma janela pró-trombótica. Por que eu ponho flexane? Porque o flexane, ele lava rápido no sangue. Eu suspendo o flexane em 12 horas da cirurgia, eu posso operar que não vai estar anticoagulado. Aí eu espero sempre 12 horas, a gente nunca tem essa coragem, a gente espera no mínimo 24 horas para retornar o flexane. E depois que o paciente está bem, assim, quanto tempo? É meio empírico isso. A gente espera uns 3 dias com o flexane. Tá bem, não sangrou, porque o problema depois da cirurgia é sangrar também na cirurgia, né? Então a gente espera ali umas 24, 48 horas, 72 horas, aí volta o Marevan, e o Marevan, você não pode simplesmente voltar o Marevan hoje, tchau. Você tem que voltar o Marevan e ver se ele está com INRI bom. Isso leva uns 3, 5 dias, para você saber se ele vai ficar ali na faixa de INR normal. Normal não, adequado. E só depois disso é que você tira o flexane e manda ele para casa de volta. Então é complexo essa questão do paciente que usa Marevan para a cirurgia. É um paciente que tem que internar previamente para retirada do Marevan, fica mais internado depois e sempre tem risco de sangrar. Teve uma paciente que a gente fez isolamento cervical, resgate de câncer, aí um pré-operatório bonito, operamos. Com 3 dias ela estava linda, não tinha quase mais nada no treino, estava filé. Aí, no final de semana me ligam. Corre que a mulher está sangrando no pescoço e a gente consegue entubar. E eu morava 12 km do hospital. Parti na velocidade, sai correndo. Cheguei lá, a mulher estava quase parada, os residentes da cirurgia tentando entubar, não conseguiam. Tentei entubar, só via tudo vermelho, estava aqui cheio. Foi o pescoço que eu abri na enfermaria, na cama. Estava grande, eu tinha participado da cirurgia, eu sabia o que eu possivelmente ia encontrar. E daí eu pedi, o que podia estar sangrando, gente? Exatamente cervical, eu tiro todas as ínguas, deixo o jugular e carótida pelada. E não sangrou por 3 dias. E aí agora sangrou. Que vaso que eu tenho que pensar com a minha preocupação de abrir a ferida operatória de um pescoço dentro da enfermaria? Por que eu falei isso? Por que isso seria tão arriscado? Essa mulher estava em quase parada cardíaca,
não pelo sangramento, tá? Era por compressão da via aérea, era por hipóxia. O problema de sangrar no pescoço é que antes dele sangrar o ponto de causar um choque, a pessoa entra em hipóxia porque comprime a traqueia. Então minha urgência era o quê? Via aérea. Não conseguiram entubar. Então minha urgência agora é conseguir uma via aérea cirúrgica, uma traca, ou uma tripa. Para isso eu tenho que abrir o pescoço. O que ia acontecer na hora que eu abrisse o pescoço? Ia destamponar o hematoma que estava ali localizado. A depender da lesão vascular, eu podia chocar ela não tinha chocado ainda. Então eu tenho que prever tudo isso. O que eu fiz? Lembra quando eu fui mostrar a anatomia? Estou mostrando o pescoço para vocês? Aqui é esse pescoço. Algum menino magro do pescoço grande vem cá. Cadê o Badão? Cadê o Badão? Vem. Abre o botão da camisa. Abre mais um. Faz força no pescoço. Aliás, precisa não. Não, fica virado pra mão. O que está mudando aqui no pescoço dele? Faz um pouquinho de força no pescoço, morde o dente. Solta. Cansou, é? Está relaxado demais. Vai, Ó, droga o paciente. tá nada, certo? Fica olhando. Esse paciente fica olhando. Tira a mão da barriga. Dá pra ver mais Puxa a fundo. Segura, valsalva. Segura ar, segura ar, segura ar. Pronto. E aí, mudou alguma coisa? Mudou, gente, pelo amor de Deus. Mas tá lá ainda, valsalva. Por que eu tô pedindo para ele fazer valsalva? Diminuir o retorno venoso pro coração. E ó, aqui ó, é a jugular. Depois você. Sabe aquela veia que pula no pescoço? É a jugular externa. É a jugular interna. Meu medo é da interna. Mas por que eu apertei na base? Vocês viram que eu apertei na base? Porque o sangramento venoso ele vem de cima para baixo. E aqui eu queria mostrar a tua urgência para você. Na minha paciente eu queria fazer a mesma coisa? Não, invertido. Eu queria o contrário. O que eu fiz? Compressão da jugular na base do crânio. Ela estava deitada, eu pedi para os residentes da cirurgia comprimirem a jugular na base do crânio, com força, para eu abrir o pescoço. Porque se fosse a jugular que estava lesada, se eu desbloqueasse isso, ela ia. Se fosse a carótida, eu ia ver assim. Mas não era carótida, porque a carótida aguenta mais porrada e eu tinha certeza da minha cirurgia. Então o risco era jugular, que é mais fina, mais friável, que poderia ter rompido. Então, pedi para eles comprimirem aqui, abri o pescoço, saiu aquele monte de sangue na hora, fiz a traca, ambos anos, aí a gente correu para o centro cirúrgico. Foi tipo o Grey's Anatomy, em cima da dinâmica, tipo isso. Mas foi a única vez que eu abri o pescoço na enfermaria. Por quê? Porque é arriscado. Chegou lá no centro cirúrgico, aí a gente para agora com a paciente sedada, ventilando, porque ela estava em hipóxia, podia ter que tomar parada, né? Agora eu vou ver o que está sangrando. Agora me preocupa o sangramento. Porque o ABCDE e a ER vem primeiro, tá? Sabe o que estava sangrando? Nada. Não dava para ver. Era uma barbação difusa de microcapilares. Não era um vaso que eu tinha que ligar. Fiquei 2 horas olhando. Faz uma sala de novo. De novo, não estou vendo nada aqui ainda não. Por que essa mulher sangrou no 3º dia? Marevando. Então, só para mostrar para vocês o quanto é importante essa questão da anticoagulação. Paciente baba, você não vê um vaso realmente. Eu imaginava que estava tão comprimido ali que eu imaginava que era um arterial. E aí, quando chegou lá, não tinha nada, era uma barbação vagabunda, tá? Mas ao ponto de fazer um volume grande que comprimia a respiração dela. Então, por isso que tem que ter respeito no pescoço. Por isso que não vão enfaixar o pescoço por ativo circular em pescoço de jeito nenhum. Não pode. Porque um paciente desorientado morre e é retirado. Tá? Agora você. Primeiro, me fale você alguma coisa sobre o seu trabalho. Eu? No que você participou, o que você achou interessante, o que teve de novidade? Professor, eu achei interessante que
uma coisa que a Marina estava falando, que eu estava pesquisando um pouco, é que ela falou um pouco sobre o negócio de levantar a perna. Quando eu era mais novo, eu ficava muito tentando entender o que era aquilo. Aí ela falou que é tipo assim, por causa do retorno venoso. Mas o que eu fiquei até com dúvida, eu ia até tirar essa dúvida, assim, ó, tipo assim, é por conta que o sangue volta, por causa que o sangue volta, não é isso? Vamos lá de novo. Sim, é por isso, mas onde entrou isso aqui na prevenção de tronco de TVP? Por causa do tronco que forma. Ela falou isso no começo. É cuidado com a cirurgia. Um dos mecanismos, sem ser medicamentoso. Não medicamentoso. Só deixar a perna pra cima? Não. Não, tem que fazer um esse daí, o porquê de deixar a perna pra cima? Pra facilitar o retorno. As veias das pernas têm algo diferente que as veias dos membros superiores não têm. Já ficou de cabeça para baixo? Aguentou ficar muito tempo? Não. Por quê? Claro, na gravidade isso acontece. Porque o seu sistema venoso superior encefálico não está preparado para aguentar a pressão que as pernas dão. As veias das pernas têm válvulas para não deixar o sangue voltar. Porque se você ficar parado, que nem a gente fica horas na cirurgia, se não fosse essas válvulazinhas e a pressão de você, por isso que a gente está com a dor nas pernas, a gente fica fazendo assim, né, ó. Porque isso, a contração muscular da panturrilha é a bomba cardíaca da perna. A única coisa que empurra o sangue quando a gente está parado para voltar para o coração é a força do sistema arterial. É o sangue arterial chegando. As veias não têm compressão, então quem comprime ela é a musculatura, e por isso que faltou tríade de Bishop. O que é a tríade de Bishop? São um tríade de 3 patologias, não é isso? Só que eu não lembro qual que são as 3. Vai assim, são 3. Sei que um é embolia. Vai cair tríade de Bishop no próprio. Urgência é uma professora. Tríade de Bishop. Não existe falar de TVP sem ver o que é tríade de Bishop. Tá? Em relação à aula, está lendo muito ainda. Precisa ler menos. Você ficou sofrendo para enxergar porque você teve a necessidade de ler. Você não fez a aula? Precisa treinar, não ler. Faltou trazer imagem, porque a aula perde atenção quem está olhando. Então, cadê a bota pneumática? Para a gente ver como é que é a bota pneumática, como é que faz para qualquer coisa que você falou ali de mecânica, a meia, traz a foto da meia Kindle, da Sigvaris. Que é coisa boa, você consegue achar fácil. Então, faltou trazer imagem, diminuir a leitura e trazer mais imagem. Tá? Quando a gente vai estudar em relação à profilaxia, não tem uma diretriz, tem, aliás, diretrizes que uma fala tantas horas antes da cirurgia. A gente queria específico trazer quanto tempo antes da cirurgia para ser prescrita essa profilaxia. E a gente vê que tem muita diferença de um país para o outro. Por exemplo, a Europa adota uma, o Brasil um diz uma coisa, o outro discorda, e ali nos Estados Unidos já é totalmente diferente. Aí eu queria saber, na prática, quem já tem a rotina hospitalar, cuida do paciente nessa questão, qual diretriz é mais seguida para ver quantas horas antes que vai começar essa profilaxia? Não, é assim, ó. A gente não faz profilaxia, tem que tomar cuidado. Primeiro, para qual paciente a gente está falando. Então, tem paciente que vai precisar, teve evento cardiovascular antes? Nunca. É idoso, tem câncer? Nada. Jovenzinhos aqui, ó. Qual é a cirurgia que vai fazer? Então você tem que levar, por isso que não tem uma receita de bolo, porque depende do pós-cirúrgico, depende da cirurgia, depende de quem é o paciente.
depende do tempo que levou a cirurgia. Depende se o paciente já usava medicamento prévio. Então, uma coisa é eu pegar um paciente sem comorbidade nenhuma, que vai fazer uma cirurgia rápida, precisa de medidas medicamentosas ou não medicamentosas para TVP? Não. Agora, só em relação à cirurgia plástica, é fazer peito, barriga, perna, lipo da cabeça aos pés, 12 horas de cirurgia. Jovem, sem comorbidade, precisa de profilaxia para TVP? Quem vai dizer é a tua classificação que tu me trouxe, olha. Volta na classificação. A classificação da sua que vai dizer. Ah, tem risco de TVP? Tem. Dá para fazer profilaxia de trombose? Dá. Como? Diga você que estudou. As medidas medicamentosas ou não medicamentosas? Depende. Eu estou dando uma paciente, eu quero que você me diga o que a gente vai fazer para ela. Qual que era o paciente para você ter? Essa da cirurgia plástica? Paciente jovem sem comorbidade, cirurgia plástica de 12 horas. Sem medicamentosa. Hã? Sem ser com medicamento. Como? Como? Você mandando o paciente caminhar, pode ser que ela Vamos fazer cirurgia. levantar as pernas. Esse negócio de levantar a perna aí é feitiçarismo, existia. Primeiro, para começar, na hora da cirurgia, vou orientar o quê? Gente, vocês veem o povo andando na rua, tudo enfaixado. O que faz o povo da plástica? Meia de compressão. Para começar, meia de compressão. Que meia? Meia com, no mínimo, média compressão. Quanto que é isso? 20 a 30 milímetros de mercúrio. Que meia é essa? Tem que saber orientar o paciente. Não é o paciente que vai saber, senão ela vai chegar com a meia de futebol. Aliás, ela vai saber mais que você, porque pelo menos ela está chegando com uma meia. Então, meia de compressão na cirurgia. Bota pneumático. Na cirurgia. Pós-operatório. Consegue levantar? Porque tem cirurgia que a criatura não vai conseguir levantar. Consegue? Deambulação precoce. Não consegue? Fisioterapia motora e respiratória. Cirurgia de grande porte tem um risquinho a mais? Precisa de clexane no pós-operatório? Porque no pré-operatório a gente não vai fazer. Se a pessoa não teve PV trombótico, não vai fazer. Mas se é uma cirurgia de maior porte, que ela tem um risco, vai depender da tua classificação. Posso fazer um clexane pós-operatório? Pode, você vê lá. Agora o povo posta até o kitzinho do plástico no pós. Já tem clexanezinho, já perceberam? Que a galera tem a seringuinha lá. Clexane pós-operatório. Uma dose altíssima. Por quê? Porque não levanta, não deambula direito, porque está mais acamado, porque tem dor, está toda dobrada. Então, mesmo pacientes sem histórico de trombose, alguns pacientes já estão fazendo profilaxia de trombose medicamentosa no pós. No pós. Paciente alto risco, cirurgia de grande porte, não usa medicamento anticoagulante, vai fazer a cirurgia. Tudo isso aí que a gente falou não medicamentoso. Mais medicamentoso no pós. Começa quando? Vai depender da cirurgia. Cirurgia sangrou, cirurgia não sangrou, como é que está a ferida operatória? Então, isso não é uma verdade absoluta. Eu posso passar a visita no outro dia e falar, tá filé, a cirurgia foi de boa, hemostasia tranquila, pode começar. Ou não, a cirurgia sangrou, o dreno está com alto débito, segura aí, não começa anticoagulante hoje não. Não tem receita, a medicina é isso, é bom senso e vai dependendo da evolução. E uma coisa que é a verdade agora, depois de 12 horas não é mais. A minha paciente estava muito bem por 3 dias e do nada sangrou. Então, não tem receita de cura, é bom senso e avaliar cada caso. O que eu quero para a turma? Que faltou então? Tríade de Virchow, quero saber o que é. Não tem como falar de trombose sem tríade de Virchow. São 3 elementos que fazem a tríade da morte, tríade de colapso por trombose. O que é? Está. E o quê? Lesão endotelial. Tá. Lesão endotelial no trauma tem? Sim. Lesão endotelial na cirurgia tem. A gente cobra. Lesão endotelial no Covid tem? Tem. Lesão endotelial na dengue tem? Tem.
Hipercoagulabilidade. Nas doenças inflamatórias, nos Covid da vida, nas coisas tem, gente. Plaquetose. Tem pessoas que cursam com plaquetose como resposta, por exemplo, à infecção. Hipercoagulabilidade. Desidratação. Causa um sangue mais viscoso, por exemplo, por desidratação, causa hipercoagulabilidade. Estase, que eu falo para vocês. Sangue parado de talha. Minha mãe falava, quando eu era adolescente, que eu ficava lá jogada na TV, a preguiça eterna. Menino levando o sofá, o sangue vai coalhar. Sabedoria milenar. Estase. Paciente cirúrgico, acamado, depois vai ficar acamado também porque tem dor, o paciente tem que sair, o paciente na UTI, ele está bem, mas só de estar na UTI, acessa o braço, não trisca, não pode nem dobrar o braço, senão vai quebrar. Sonda, então quanto mais invadido, o melhor que o paciente esteja, ele fica mais acamadão. Estase, por isso tem que levantar e andar. Ou se ele não consegue, a gente tem que fazer isso por ele. Pneumática, meio de compressão, fisioterapia, tá? Então, tria de Vista responde tudo. Eu não sei. Pensa na tria de Vista. O que ele tem? Ele tem estase? Ele tem alguma coisa protrombótica? Por exemplo, é a SOP mesmo. Estou tentando pensar aqui, mas ainda é SOP, mas tem outra associada à SOP. Uso de anticoncepcional oral. Ninguém lembra disso. Todo mundo, metade da turma usa. Aumenta o risco de trombose. Viagem prolongada. Quem não viu aí, a galera que estava lá, voou no avião, 8 horas de avião, foi levantar, morreu. Olha, porque quando foi levantar, soltou o tronco que estava na perna e foi pro pulmão. Então, seria difícil. É um negócio da trombose. Só TVP, não, essas para cirurgia. Aquelas classificações de risco, né? Quem tem alto risco, levando em consideração o porte cirúrgico, e quem é o paciente, que a gente ocorre na veia, mas por causa da... Professora, mas tem trombose arterial e venosa. Então, vamos lá. A trombose venosa é principalmente a dos membros inferiores. Por quê? Porque é lá que tem pressão. Mas aí acontece na veia? Na veia, trombose venosa profunda, TVP. Acontece na panturrilha, nas ilíacas, veias. Formou o trombo na veia, e sabe onde é que o trombo forma? Nas válvulas, nas válvulazinhas. Por isso que é nas pernas. É porque a gente ficou com dúvida que no início você falou que era artéria. Calma. O trombo está aqui. Enquanto ele está aqui, ele vai obstruir o fluxo venoso. Por isso que quem tem TVP, a perna fica gigante e azul. Por quê? É como se eu estivesse simulando o que eu fiz no pescoço do Everton. O trombo veio para cá e o sangue arterial está chegando. O fluxo arterial está ok. Só que não consegue sair. Então o membro edemacia, porque a caixa d'água, o sangue não está voltando para o coração. E aí o membro fica inchado e azul. Quando você aperta, tem sangue chegando, mas é retardado a saída. É diferente do isquêmico. TVP dói pelo inchaço. Mas se fosse uma embolia arterial, agora eu vou fazer a mesma coisa na perna. Tem um trombo obstruindo a chegada do sangue na artéria aqui da perna também. O sangue não vai chegar, o membro vai ficar pálido. A dor vai ser absurda, porque agora é um infarto da perna. O trombo da veia forma na própria veia. O trombo arterial não formou aqui. Onde que formou o trombo que veio para a artéria? Nessa artéria da perna, não. Do coração. Normalmente, a origem de um trombo arterial é de um paciente que tem lesões valvulares cardíacas, ou seja, uma válvula insuficiente. Porque o que faz o trombo?
falha de turbilhonamento. Então a válvula está funcionando bonitinha, ó, tá liso, não tem lesão endotelial para ter formação de plaqueta e trombo grudar. Pensa no rio. O meio do rio, o fluxo vai bonito, né? Aí quando tem uma madeira, alguma coisa na beira do rio que começa a formar aquele remanso, o coágulo é o remanso. É onde começa a parar a sujeira ali. E aí uma sujeira vai grudando na outra, até que forma um trombo. O trombo é isso. Então, se tu tem a borda da piscina limpa, vai ser mais fácil ou mais difícil de grudar a sujeira? Mais difícil. Só que quando você tem alguma coisa suja, quebrada, ou uma coisa, né, um pedaço de água que caiu ali começa a juntar. Então, a válvula cardíaca e a válvula da perna é exatamente isso. Por isso que pessoas que têm varizes nos membros inferiores têm uma chance maior de TVP. Porque o vaso dela não é mais liso, bonito, é uma piscina, é um negócio todo cheio de bucho. Então tem muito lugar onde tem estase de sangue, onde o sangue não circula mais liso, onde tem lesão endotelial, e aí consegue formar coágulo mais fácil. Por que o nosso sangue não faz coágulo? Por que não faz espontaneamente coágulo? Porque se todo sangue, se a gente jogar um pouco de sangue aqui, daqui 10 minutos não está só os coágulos, os grumos, por que dentro da gente não faz coágulo? Por causa dos fatores. Porque a gente é perfeito, mas porque mantém aquecido. A tríade de Virchow, que é hipotermia, faz parte. Hipotermia estimula a hipercoagulabilidade. E por isso que o nosso corpo mantém aquecido a 37 graus. Não tem lesão endotelial, porque se tiver, vai formar coágulo. Estase, hipercoagulabilidade e lesão endotelial, é isso. E as três coisas se estimulam. Então, quando eu tenho uma válvula cardíaca que está batendo meia boca, ou não está abrindo, que aí você tem as doenças cardíacas, esternose, ou seja, a válvula não abre direito, ou insuficiência, ela já não consegue segurar, ou ela bate, ou tem uma válvula mecânica. Tudo que é colocado dentro da gente não é normal, o nosso corpo não reage igual. Então a válvula cardíaca é alto risco para trombo, por quê? Porque é um necrócio metálico que foi colocado, ou de pecado bovino. São coisas que não são nossas, que o organismo entende como lesão endotelial. Então, o coração também pode soltar trombo, ou eu posso ter lesão endotelial local. Por exemplo, aterosclerose. Então, a aterosclerose são as placas de gordura que uma hora o sangue bate ali e quebra, pode soltar uma própria placa, e aí a placa é um ateroma, é um êmbolo de ateroma, ou na placa pode ter um trauma ali que estimula a agregação plaquetária e faz um trombo a partir dali, dentro da própria artéria. Mas pode ser do coração também. Então isso pode acontecer em todo o corpo. E por isso que tem isquemia de membro. Por exemplo, vocês já são jovenzinhos. Alguém estudou no bolso? Lembra do Pedrão? O Pedrão, treinador de basquete? O Pedrão morreu após um trauma de moto. Ele bateu a perna, não foi um TVP. O trauma causou lesão endotelial, desculpa, foi um TVP. Mas a gente pode pensar em lesão arterial, por exemplo, até por lesão direta também, né? Mas o dele foi simplesmente compartimento na panturrilha, fez um TVP, soltou o trombo, e aí eu não lembro exatamente para onde foi. Mas lembra, o trombo no pulmão mata, o trombo na cabeça mata. Tá? Beleza, demorando demais já nesse assunto. Prova. E por isso que o soro é pego em todo mundo, mas não é para ficar correndo essa cirurgia toda para todo mundo. Esse soro vai variar de acordo com o sangramento, com as percas, com o tempo de cirurgia, se abriu a barriga inteira, se foi por vídeo, pela evaporação. Mas pode ser
que realmente precisou, por exemplo, se eu for fazer uma cirurgia com anestesia local, eu pego o veio? Mas só para, se tiver uma alergia, se sangrar, se der bom, se eu pego e não faço nada. Terminou a cirurgia, foi redondo? Foi, tira a acesso, manda embora. Então, meu paciente de tireoide, por exemplo, que é a minha cirurgia mais feijão com arroz, pegou acesso, vai com acesso para enfermaria. Nenhum soro. O acesso eu deixo gel salinizado, bocado salinizado, para manter veia. Para quê? Para fazer um anti-inflamatório, para fazer um remédio para dor, para fazer um remédio de vômito, se precisar. Por que eu não deixo soro? Porque normalmente uma cirurgia de pequeno porte, onde não houve sangramento importante, eu não tive perda de líquido. O anestesista já fez um bocado de líquido para manter a veia durante a cirurgia. E porque se eu faço esse soro, é uma coisa a mais que segura meu paciente no leito. A pessoa não quer ir tomar banho porque está com a veia aqui, ó. Ela não mexe o braço, ela não dorme, ela não mexe, ela não faz nada. Mulher, se não levantou porque eu estou com soro. É assim. E outra coisa, a pessoa não come. A pessoa que está com sorinho glicosado de manutenção de veia, ela está lá, ó. Não sinto fome. Vou comer para quê? Intestino paralisado. Tá, as bactérias proliferando. Aí começa a distender. Aí tem dor. Aí que não levanta mesmo, que agora dói. Se dobrar, a barriga dói. Aí vira uma bola de neve. Isso só segura o paciente mais tempo no leito, maior tempo de internação. Isso é uma coisa que eu penso, que eu faço. E que eu dou aula nos meus pacientes em 24 horas. Os outros colegas, da mesma especialidade, ameaçam o paciente de morte. Se ele levantar, ele vai morrer. Não jejum no dia da cirurgia. E aí depois deve demorar no mínimo o dobro da internação. Ou seja, só de custo hospitalar foi o dobro. E sem falar nas potenciais complicações relacionadas à internação. Uma flemite, uma distensão, e assim vai. Professora, mas aqui, essa hidratação, na verdade, não necessariamente é só soro, pode ser oral também? É a melhor via. Sim. Isso vai ter artigo te falando, não sou eu que estou falando. Qual é a melhor via de hidratação que existe? Enteral. Enteral é no sentido de intestinal. Pode ser via sonda, se por algum motivo o paciente não puder, que é o que eu acabei de falar para você. É porque, por exemplo, eu faço uma laringé, cirurgia de grande porte, de 6 horas, o paciente sai com sonda e com a dietinha prescrita. Dieta enteral. Hoje, a cirurgia foi de manhã, já pode, faz um raio-x para checar a localização da sonda. Dieta enteral após raio-x. Por que eu vou deixar ele de jejum? Não tem sentido. Para que eu vou fazer soro? Só para o paciente não comer. Eu não faço soro no pós-operatório. No máximo eu deixo o gel para manter veia. E se precisar de correr volume, fez hipotensão, alguma coisa, soro fisiológico é critério médico. Nunca, é assim, muito raro precisar fazer um soro de volume. Tá? É isso, mas assim, ó, não é o que a maioria dos médicos fazem, tá? Acaba que tudo depende, né? Depende do médico e Depende, mas assim, depender simplesmente, porque eu tenho medo é melhor, isso não é justificativo. Eu faço o que eu faço baseado numa evidência e numa percepção de melhora dos pacientes. Se você for para a literatura, vai estar escrito isso. Não significa que porque a maioria dos outros não fazem, por comodidade, sei lá porque aprendeu assim, significa que é o certo. Tá? Mas eu faço com segurança e é o que eu estou te falando. Eu dou volta para todos Tá vendo, pessoal? 24 horas de cirurgia. E eu tive que voltar com ninguém no hospital. Então tá dando certo. Entendeu? Antibiótico, porque a escolha do antibiótico também vai depender do tipo de cirurgia e do potencial de infecção que aquela cirurgia pode ter. No momento da administração, a gente tem caso de profilaxia, a gente vai fazer o uso do antibiótico antes da cirurgia, se for necessário. Em que momento? Em que momento? Em que momento? Grupo ajuda ela.
O quê? A partir do momento que ele sai, Qual a Não, pergunta? grupo, agora é grupo. Antibiótico, terapia. No momento da cirurgia ou no momento que o paciente... Na Você anestesia. está me falando de fazer antibiótico profilaxia com paciente pré-operatório. Na anestesia. Qual é o melhor o momento para fazer essa... É o antibiótico da indução anestésica, gente. Lembra da antibiótico de profilaxia? É isso. É esse momento aqui. isso é nenhum. E aí, se a gente está falando de prescrição, a prescrição é pós-operatória. Tô falando de sangue, Vou manter ou não antibiótico? Tá. Exemplos. Quando que você não vai manter? Uma cirurgia complicada, a gente tem as cirurgias que estão... Quando você não vai manter? Exemplo de uma cirurgia limpa. Apendicite você pegou pesado, porque apendicite tem. Se você é apendicite, ela é uma cirurgia contaminada. Porque a maioria das pessoas Apendicite sente é. dor quando está. Não, apendicite é uma doença inflamatória, é um abdômen inflamatório, está relacionado à infecção. Então ela é, na melhor das hipóteses, uma cirurgia contaminada. Então, por isso não. Mas a minha tireoide, qualquer hérnia, cirurgias limpas. Então não ia ter antibiótico aqui. Então quem vai ter antibiótico aqui? As potencialmente contaminadas, as com prótese, os pacientes de alto risco e as contaminadas. Ou as infectadas, que daí é terapia. Mas eu preciso que vocês tenham essa consciência do conhecimento acumulativo, coisas que vocês já viram, vocês estão aplicando aqui na prática. Tá? Vai. E a duração do tratamento também é variável. Tem pessoas que prescrevem por 3 dias ou acabam no primeiro dia da... Qual que é o certo, doutora? 7 dias. Não. Primeiro, é profilaxia ou é terapia? Posso. Terapia, então, é cirurgia infectada. A gente está falando de paciente pré-operatório, a maioria não é para ser de cirurgia infectada, a não ser que só for os pacientes lá do local. A maioria é para ser preparo, pré-operatório, cirurgia limpa ou potencialmente contaminada. Então, na pior das hipóteses, não faz ou faz só profilaxia, que vale até quanto tempo? Até 48 horas, eu acho. Até 48 horas, 24, 48 horas. Por que eu estou perguntando isso? Porque na prescrição, o item antibiótico tem que ter junto dele um parêntese de 0/7/10/14. O que significa isso? No momento que eu indico antibiótico, eu tenho que me dizer, para seja lá quem for ver isso aqui, qual é a minha programação desse antibiótico. Então eu estou botando lá uma cefalexina B0/7. Então eu estou indicando um antibiótico para bicho de pele e eu estou prevendo terapia por 7 dias, começando do D0. Acho É o dia de 0. decência. Antibiótico a gente começa no 0. Quando que é 0 e quando que é 1, gente? Dia 0 é quando você inicia. Pois é, só que todo antibiótico vai ter D0? Não. Todo antibiótico vai ter D0? Não. Na verdade, essa questão do D, ela é contada de acordo de dose completa nas 24 horas. Então, antibiótico que seja dose única ou 12 em 12 ou até 8 em 8, que no primeiro dia seria o 0, você consegue fazer as doses todas da medicação, você não precisa contar 0, você já pode contar 1. Exemplo, ciclo é de 12 em 12. Se eu for começar o ciclo do paciente agora, 11 horas da manhã, eu consigo fazer a segunda dose dele, que completaria um dia ainda hoje? Sim. Então, ciclo D1 de 10. Agora eu vou passar
é de 6 em 6. Quem define isso? É o antibiótico, gente. É a disponibilidade dele, isso vem lá no bulário, tá? Eu preciso agora prescrever, aliás, vou botar Clavulin de 8 em 8. 11 horas. Próxima dose aqui, hora? 11 mais 8, 19. 7 horas da noite. E o próximo? 19 mais 8? 3 da manhã. 3 da manhã. Vou conseguir tudo no exosto? Não. Então seria Clavulin D0 de 7. Professora. Então significa isso. Por quê? Porque o paciente, quando ele conta dia, por exemplo, hoje é sexta-feira, e aí eu vou, você vai tomar antibiótico por 7 dias. Ele conta hoje como um dia. Só que quando a gente chegar lá no 7º dia, ainda vai ter remédio para tomar no outro dia. Então tem que ser bonitinho, completado a dose em 24 horas. Por isso que o 0 é 0 quando você não conseguiu completar a dose programada de antibiótico para aquele dia, e é 1 se você conseguir fazer isso. Por exemplo, levofloxacino. Nunca vai ter D0, porque é dose única diária. Tá? Então quando você vê o D, e tem que colocar. Por quê? Você prescreveu, mas aí ela está no plantão, aí teve intercorrência. Ela tem que chegar na prescrição. O que tem que ter de elementos na prescrição fora isso aí? Vocês vão botar a prescrição aqui para mostrar? Pois é. Qual é o primeiro elemento de uma prescrição? Identificação. Nome, idade, leito, data, muito importante. Diagnóstico. Tem que ter. Como é que eu vou pegar um cabra em parada? Eu vou ter que rever o prontuário inteiro? Tem que ter, basicamente, qual é a indicação da internação dele. Se couber, ainda bota ali, mas pelo menos o diagnóstico, tá? Tireoide, sei lá, nódulos de tireoide, câncer de tireoide. Aí tem que ter um alerta bem grandão, falaram aqui, alergias, tem que estar assim, negrito, piscando. Basicamente isso. Aí o número 1, as colegas já falaram, dieta. Número 2, se necessário. Então, assim, é preciso todos os elementos de uma prescrição? Uma prescrição não vai ter paciente que precisa, você não vai colocar. O 2, quando necessário, pode ser ou a hidratação, se tiver, ou o antibiótico. Normalmente a gente coloca por ordem de importância da medicação. Então, a hidratação, aqui o antibiótico, lembrando que tem que ter o D0. E aí vai passando, hoje, até para a gente se orientar. O médico passou antibiótico, meu Deus, quantos dias faz mesmo? A gente perde a conta. Então isso aqui, se hoje é D1, você olha a questão de ontem, agora é D2, agora é D3. Tá chegando, você não tem uma cronologia para você mesmo. Sessão do antibiótico, né? 4. O que é depois do antibiótico? Todo paciente de pós-operatório tem uma ferida, logo ele tem dor. E aí, o que a gente faz para dor? Vai, Bruno. Com o quê? Depende. Tá. Depende do quê? Pode ser anti-inflamatório. Aí tem que ser Anticolérico. Começa com o quê, então? Dipirona. Começa com analgésico comum. Isso chama escalonamento da dor. Tá? Escalonamento da dor ou descalonamento da dor. Então, a princípio, a gente começa com analgésicos comuns. Fora de pirona, qual mais? Tramal é opioide. Qual é uma das necessidades do analgésico, apresentação do analgésico para pós-operatório? Pode ser gotas? Comprimido? Geralmente é. Até pode, só que
você fica à mercê da absorção intestinal, demora mais para fazer efeito, às vezes o paciente está vomitando, então você precisa de algo mais eficaz. Então, normalmente no pós-operatório precisa de uma medicação endovenosa. A dipirona é, só que tem um bocado de paciente que é alérgico à dipirona. E aí, o que coloca no lugar? Tem, tipo, Paracetamol, tem a ver? Tem a ver? não. É. Não tinha até pouco tempo, só tem um hospital na cidade que tem, nos Estados Unidos tinha, e aí começou a chegar aqui agora, graças a Deus. No protocolo já tem e é muito bom, tá? É o mesmo acetaminofém, paracetamol endovenoso. Não tinha, eu já tive que usar oral, outras coisas, porque não tinha, agora a gente já tem. Então, dipirona ou paracetamol se você tiver. Depois desses analgésicos comuns, o que vem? Não. Anti-inflamatório não esteroidal. Isso aqui é uma escala de dor, da mais leve para mais forte. Posso usar anti-inflamatório no pós-operatório? Pode. Não. Pode. Eu já falei para vocês que pode, a gente usa. É lenda urbana a história do anti-inflamatório. Se não quiser usar, beleza, mas pode. Cortópio usa, eu uso, otorrino usa. Um monte de gente usa, nunca ninguém morreu, nunca ninguém abriu ferida. Tá? Pode, faz parte do escalonamento da dor, porque pode. Exemplo de anti-inflamatório. Ibuprofeno. Aí ibuprofeno no pós-operatório? Diclofenaco. Voltarem que tipo de medicação, como é que faz, qual é a apresentação? É legal fazer uma medicação injetável de horário? Já tomaram? Bezetacil, já tomaram a medicação Eu achei tipo um caso de infecção aguda bacteriana. Fala a idade do cara, tudo, tem como. Aí fala qual é o tratamento depois. Profenídeo, qual Só que mais? só tô achando de infecção, não tô achando, tipo, outra coisa. Nimesulida, tem cetoprofeno, nimesulida, aí tem uns oximes mais modernos, centilatil, ibuprofeno não tem endovenoso, não dá para usar ibuprofeno. Voltarei, que é o cataflã, intramuscular, também não é legal, tá? Beleza, depois dos anti-inflamatórios, opioides, começando por qual? Tramadol. Quem está junto aqui com o tramadol? O tramadol é o quê? O tramadol é o quê? É um derivado do opioide. É um opioide mais leve. Mais leve quanto? Mais leve quanto em relação à morfina? Tá? Essa é a escala da dor. Tramal, derivado do opioide, 10 vezes mais fraco que a morfina. Porém, mais potente do que os outros medicamentos para dor. A metadona, ela também é um derivado do opioide, ela causa menor dependência e é mais segura que a morfina do ponto de vista de depressão do sistema respiratório. Então, tem menos risco de... Passou a dor do paciente, o paciente afundou, entrou em insuficiência respiratória. É um risco da morfina, tá? Cuidado. Mas é isso aqui. O problema é que essas medicações todas causam íleo. Todos causam íleo paralítico, náuseas e vômitos. Então, se você abusar isso aqui, mesmo que você não tenha mexido na barriga, o paciente pode fazer íleo. Tá? Além de fazer dependência também. Eu não te ouvi. Ele falou que o gotejamento tem que ser lento. Mesmo fazendo gotejamento lento. O gotejamento lento vai evitar vômito, mas o íleo vai acontecer também. Tá? Uma coisa é a velocidade de infusão causando vômitos imediatos, e a outra coisa, mesmo você fazendo lento, o paciente tem retardo. O paciente vai ficar constipado, vai estender, vai reclamar de dor abdominal, gases, por conta disso. Vai ficar um pouco nauseado, não vai querer comer. Então, se puder não fazer isso, a gente não faz.
Se precisar, paciência, vai fazer. Mas vai fazer conforme necessidade. Lembrando que a dor pós-operatória, ela varia com a cirurgia. Tem cirurgias mais dolorosas e cirurgias menos dolorosas. Cirurgia de tira... Qual outro mecanismo que eu posso fazer para minha cirurgia para ela não doer tanto? Sem ser isso aqui. O que eu posso fazer na minha cirurgia para o paciente ter menos dor no pós-operatório? Menor trauma cirúrgico. Então, se eu tiver a opção, por exemplo, de escolher uma cirurgia convencional, uma cirurgia por vídeo, sem dúvida a cirurgia por vídeo vai ser pelo menor trauma, menos agressiva, com menos dor, menos que mais. Fazer bloqueios. Então, por exemplo, na minha cirurgia de tireoide eu uso anestésico, levobupivacaína, que dura várias horas. Então, meu paciente não tem dor na ferida operatória, porque o anestésico vai fazer efeito ali por quase 24 horas. A dor que ele tem é da intubação, do tubo. E eu sempre falo para o paciente assim, a cirurgia, hoje, no primeiro dia a pessoa fica mais com náusea, com desconforto, do que com dor de verdade. Aí no segundo dia, ela já está melhor, já está comendo, está só com desconforto, tipo uma dor de garganta. No terceiro dia isso já está bem melhor, no quinto dia ela parece que não operou. Então cada cirurgião sabe quanto dói a sua cirurgia. E eu costumo perceber que as pessoas exageram também na medicação de dor. Eu não gosto de deixar ninguém com dor. Mas, por exemplo, quando eu fui para o Hospital da Rua, por ser um hospital de câncer, a galera sai botando metadona, morfina e tramal para todo mundo, não precisa. Tá? Então a dor tem que ser limitada, né? Tem que ser tratada, mas também tem que descalonar quando você vê que o paciente não precisa mais. Senão a gente acaba mantendo o paciente no leito, sem comer, sem andar, por conta que eu estou dando tramal, que ele não precisa mais. Tá? Usa muito também aquele que é sublingual, né? Esse é o Toragesin. Ele é um anti-inflamatório não esteroidal e ele tem endovenoso também. Pode usar. Só que não vai ter, por exemplo, no SUS. No base não tinha anti-inflamatório nenhum endovenoso. Aliás, faz alguns meses que está sem nenhum. Aliás, hoje à tarde eu não vou operar porque as cirurgias eletivas estão suspensas por lotação do João Paulo. Aí para todas as cirurgias eletivas do maior hospital do estado para transferir o povo do trauma para lá. Faz 2 semanas. Professora, ali naquele antibiótico, estava falando do dia 0 e do dia 1, o que vai direcionar, pelo que eu entendi, é o horário que ele vai tomar a primeira dose? É. Você vai dizer esse desenho? E quantas de quantas doses diárias aquele antibiótico precisa. Isso é questão do 0 ou 1, é controle seu para saber se você completou. Por exemplo, o medicamento é de 8 em 8, quantas doses diárias ele precisa? 3. Paciência, tem paciente que vai começar a tomar um antibiótico de manhã, tem outro que vai começar à tarde e outro vai começar à noite. Eu preciso controlar a partir de que momento? A partir da primeira tomada. Nesse dia da primeira tomada, é 0 ou é 1? Depende. Não, depende da hora que você vai começar a tomar. Que horas são? Se for agora, se ela for começar a tomar agora, já vai dar meio-dia. Ela vai começar a conseguir tomar as 3 doses hoje? Não vai, então é 0. Mas se eu tivesse conversado com ela às 7 horas da manhã, ia ser diferente. Talvez desse tempo. 7, madrugada. Até 11. 8 horas nem era não? Não. 7. Tem que tomar meia-noite para tomar a dose. Não, 11 horas. 7 da manhã. Depois, 1 da tarde e 11 horas da noite. Tá? Eu não chamei no sul. Dava. Só não dá. Se fosse 8 horas ainda dava, que era meia-noite. Ia ser 8, 16, 24. 7, 13, 23, dá. Então, infelizmente, depende sim da hora da tomada. Não, meia-noite. Meia-noite, é 24. Não é a mesma coisa, é o que eu achei. Voltem na prescrição na parte do médico. Isso aí é controle da enfermagem. Isso. Essa parte aí da frente.
Depois dos analgésicos, o que tinha, grupo? Eu já tinha um controle glicêmico. Se necessário. Sim. Normalmente, sabe o que vem depois? Medicações de uso habitual do paciente. Se tiver. Se não tiver, não tem nada. Mas se tiver, aí aqui as comorbidades. Por exemplo, remédio de pressão, diabetes. A gente coloca, o paciente usa metformina e glibenclamida. Vamos prescrever? Pós-operatório? Paciente internado não toma hipoglicemia antioral. Primeira coisa, por quê? Porque o paciente cirúrgico, especialmente no pré, ele está de jejum, então ele não vai tomar medicação. No pós, ele tem uma alimentação de ingesta também, então a gente não está mais com aquele controle glicêmico, com a dieta normal que ele estava em casa. Então a gente retira a medicação de hipoglicemia antioral de todos os pacientes que usam hipoglicemia antioral no momento da internação e ele fica internado com controle glicêmico. E aí teria o controle glicêmico. Que é como? Como é que é o controle glicêmico? Como que a gente prescreve isso? Como que faz o controle glicêmico? Mas como que eu meço a glicemia? Você tem que prescrever. Se você quer que colha um exame de hemograma do paciente para controle, você tem que prescrever. Colher hemograma. Você pede para o laboratório e, dependendo do hospital, você tem que escrever na prescrição que você quer que execute o exame. Então, como é que eu faço para pedir? Boto lá, item, sei lá, vamos continuar, item 7. Glicemia capilar de tantas e tantas horas, de 6 horas. Isso é o mínimo. Se for endócrino que está passando, um paciente que tem que ser muito bonitinho, ela vai colocar lá, poliglicemia às 6, pós. Aí ela vai ver lá a hora que passa o café da manhã, antes do almoço, depois do almoço, porque tem a questão do controle do pessoal do endócrino, de pré-prandial, pós-prandial, de madrugada, sei lá, vai depender do paciente. Mas basicamente assim, vai ter hospital que isso aqui é assim, ó, dextro, 6 em 6, ou HGD, de 6 em 6. Isso é tudo sinônimo. É aplicadinho, eu estou falando para a enfermagem que ela vai ter que pegar o trocinho e vai ficar o dedo do fulano de 6 em 6 horas. Aí embaixo, o que vem aqui? O nosso fator pressório. Não, aqui dentro ainda da glicemia, a gente não saiu daqui. O valor de tal. Tu mediu isso aqui para quê? Você passar de tal. Aí vai fazer o quê? Insulina. Faço a glicemia. E qual a insulina que usa para fazer essas correções imediatas? Insulina regular. Por que é a regular? É um tipo de insulina que tem rápida absorção. Ela tem rápida disposição. Ou seja, está descontrolada agora, eu vou fazer ela, daqui a alguns minutos a gente checa de novo, porque já deu tempo dela fazer efeito. Por isso que é a regular. Então, insulina regular, conforme esquema de correção. Aí você tem que prescrever o esquema de correção embaixo, que tem vários, mas o mais basicão que a gente cola, que o cirurgião aprendeu a decorar, é um assim, ó. Então, até eu, como eu faço, né? Teve outro grupo que trouxe de 150, como eu faço? De 180. De 180 a 250, 2 unidades. De 251 a 300, 4 unidades. De 301 a 350, 6 unidades. 351 a 400, 8 unidades. Maior que 400, 10 unidades. O que é isso?
é Unidades Internacionais de Insulina Regular. Então, baseado no que o pessoal aqui da glicemia capilar encontrou lá no aparelhinho, ela não precisa nem falar comigo. Ela já vai lá, ó, deu 270, aqui, ó. Aí ela vai lá na prescrição, na insulina regular, bota lá, 18 horas, foi a hora que ela mediu, 4 unidades, e risca. Vocês vão ver a prescrição lá, ó, bota pro lado lá da enfermagem. Tem algum? Não, ali mesmo, só era puxar pro lado. Lá pro cantinho, isso. Tá vendo que tem umas coisas que tá bolada e outras riscadas? O que é aquilo ali, aqueles números? O que significa aqueles números? É os horários. Que horários? Que a enfermeira abriu. Hoje, nos hospitais que tem sistema automatizado, o médico, quando prescreve, o horário já aparece aberto, não precisa mais da enfermeira para fazer isso. Porque às vezes a gente mesmo escolhe, eu quero a medicação, quero que comece às 8 horas da manhã. A enfermeira às vezes não sabe e abre a medicação às 10. Normalmente as medicações são abertas de acordo com a troca de plantão. O plantão trocou 7 horas, não vai ter medicação às 7, porque senão vai atrapalhar a passagem de plantão. Bota para 8 ou puxa para 6. É assim no hospital, tá? E aí o próprio hospital, o sistema já vai dar pra gente mais ou menos uma checagem de horário. A medicação que for realizada, gente, a enfermeira vai vir lá, vai ter os horários tudo abertinho, vários números. 16 horas. Fiz a medicação? Corta. Ah, ele aceitou remédio de dor. Tinha um de vômito prescrito. Ele disse que não estava com vômito, não quis tomar não. Bolei. Ou seja, a gente passou por aquele horário, o paciente recusou ou não foi feito por algum motivo. Tá? Medicação se necessário. Então eu vou prescrever aqui a insulina regular era se necessário. Não foi preciso. Ela só bota a observação lá. Se necessário, não foi preciso. Se for preciso, por exemplo, o tramal eu ponho de pirona de horário, né? 6 horas. Tramal se dor. O paciente não teve dor, ficou bem só com a dipirona, não vai arriscar nada. O paciente teve dor forte. Ela vai lá, que era dor, hein? Era 13. Ah, tá. 13. Ela precisou. Aí ele põe o horário que não tinha e risca. Então, quando vocês forem fazer uma prescrição, vocês vão ter que pegar a prescrição anterior e ver como é que o paciente ficou. E isso, inclusive, para olhar a escala de dor. Ora, para que tem uma morfina no tramal prescrito num paciente que não usou tramal nem morfina nos últimos 3 dias? E se tu perguntar para ele, talvez ele nem esteja precisando daquela dipirona. Então, usa a tua prescrição anterior para ir atualizando, não é para dar Ctrl-C e Ctrl-V todo dia, tá? Hoje tem impressora. Na minha época de interno, sabe como é que era? Na mão. Quem fazia? A gente. A gente tinha que fazer todas as prescrições de enfermaria na mão. E essa prescrição tá pequena. Tinha umas que era frente e verso. Eu lembro que lá quando eu fui rodar em Fortaleza, os internos pegavam as prescrições e iam para a fotocopiadora fora do hospital, tirava as xerox das prescrições para não ter que escrever todo dia a mesma coisa. Mas era raiz, era na mão, tinha isso aqui não. Não? Risca. Bola e risca. Aí você tem que conversar com o enfermeiro. O paciente recusou, depois ela convenceu ele a fazer? Não sei. Ou ela bolou errado e depois ela viu que tinha que fazer? Acontece cada coisa. Ele não mexia na hora de medicação, chegou depois, ele fez. Vamos lá. Aí depois do esquema, tá. Assim, beleza, isso aqui é um esquema se o paciente ficar hiperglicêmico, né? Mas e se ele fizer hipoglicemia? Nove. Glicose hipertônica 50%. Normalmente 4 ampolas é ver se glicemia menor que 70. Isso aqui é para todo mundo? Não, é coisa que a gente aprende no hospital, padroniza porque a gente não sabe. Nós não somos endócrinos, isso aqui serve para a maioria das pessoas. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque se internou, quem vai precisar desse esquema de esses 3 itens na
prescrição? Os pacientes normalmente diabéticos, tá? Não foi diabético, precisa disso aqui? Vou precisar judiar de todo mundo picado de 6 horas? Não preciso, tá? Aí depois, o que tinha aí mesmo no item da pressão de vocês? Pressório. É como eu falei, o pressório, se o paciente já usar, você já vai colocar o medicamento dele. É um medicamento, a gente estudou, que é um medicamento que não sustenta. Muito pelo contrário, você deixa bonitinho. Só que para pacientes que foram submetidos à cirurgia, e ele especialmente já usa remédio de dor, de pressão, ou no intraoperatório, tem paciente que é assim, doutora, eu não tenho pressão alta. Chega lá na cirurgia, 180. Minha senhora, a senhora tomou? Não, eu não tomo, eu não sou hipertensa, aí meu risco cirúrgico. Então, por conta do estresse, da cirurgia, da dor, a pressão sobe. Aí, para esse paciente e para o que já é hipertenso, a gente deixa um medicamento antihipertensivo, SOS, né, se necessário. O que normalmente o pessoal deixa? O tal do captopril. Mas sugiro a vocês, e tem nos hospitais também, usar a clomicina, que é a clomidina. Ah, um ou outro, esse aqui de 25 a 50 miligramas, esse aqui 0,100. VO, se, aí é uma observação, se VAS, que é pressão sistólica, maior que 160, ou pressão diastólica, ou diastólica, é uma ou outra, né, as duas, maior que 110. Para que a gente faz isso? Paciente hipertenso no pós-operatório, você está pedindo para sangrar. Então, tem que controlar a pressão para que ele não tenha risco de sangramento relacionado àquele pessoa. E também tem que conversar com o paciente, porque muitos acham que não está prescrito na prescrição, e aí a enfermeira vai lá, dá o antihipertensivo para ele, só que ele não sabe, e ele trouxe o remédio dele dentro da bolsa e toma de novo. Então, quando tem medicamento de uso habitual do paciente, eu falo para eles levarem, porque por vezes não tem o medicamento dele no hospital. O certo é, paciente internou, todas as medicações têm que ficar com a enfermagem, para controle da enfermagem. Só que, infelizmente, os nossos profissionais nos hospitais estão sobrecarregados. E se eu vejo que a pessoa é bem orientada, bem esclarecida, eu falo, fulano, fica com você os seus remédios, toma exatamente como o senhor toma, tá? E aí eu coloco uma observação na minha prescrição. Medicamento de uso habitual com o paciente. Só para a enfermeira checar, ó, tá tomando, tomou hoje, tá certinho, beleza. O que aconteceu recentemente? Uma paciente, uma cirurgia séria, né, de paratireoide, que precisava tomar calcitonina e carbonato de cálcio em altas doses, nenhuma dessas duas medicações tinha no hospital, ela comprou e era para ela tomar 4 comprimidos de cada, de 4 em 4 horas. Quantos comprimidos dava por dia? 4, 6. Não, 4 de 4 em 4. 4 vezes 4, 16. Dava 32 comprimidos por dia. A caixinha vinha 90 por cada um. 90? Não, vinha 60 a cada um. Não tinha nem isso. Mas é por dia. Enfim, gente, sei que era um cálculo que assim, ela tinha que tomar uma caixinha a cada 3 dias. Chegou, 7º dia, 8º dia de cirurgia, eu fui olhar, cadê o remédio? Tomou hoje? E ela com cálcio baixo. Tomou hoje? Ah, não tomei ainda não. Aí fui falar com a técnica de enfermagem, ah, doutora, na hora que eu fui lá ela não estava, porque o negócio estava prescrito de 4 em 4. Eu era de 6 em 6. Sei que já era para ela estar na 3ª tomada do dia, ela não tinha tomado nenhum. Aí eu fui lá na farmácia. Cadê o remédio dela? Dele. Ela, vamos dele. O bicho estava mais da metade. O primeiro, o marido já tinha comprado, o segundo e o primeiro estava na metade. Ou seja, não estava dando para ela. Aí eu peguei, ó, vai ficar com a senhora, sua responsabilidade agora, ó. Toma. Aí ela começou a tomar direito. Infelizmente acontece muito isso. Eu acabo tendo que ensinar curativo, ensino familiar. Eu dou essa responsabilidade familiar, porque se eu for depender só do cuidado, da enfermagem, não vai rolar. Tá?
Depois, isso aqui. O que mais tem aí? Se tiver, por exemplo, profilaxia de trombose, vou te colocar aqui agora. Se tiver qualquer outro remédio, né? Nebulização, todas as outras coisas que tiver tudo. E no final das medicações, o que é importante escrever? Tem toda a prescrição, os cuidados. Normalmente isso aqui significa o quê? Isso aqui pra mim não era coisa nem para ter na prescrição, é óbvio. Vai ter paciente internado e não é para colher sinais vitais, cuidados de enfermagem? Sinais vitais e cuidados gerais. Alguém não é para fazer isso no hospital? Então para mim isso é... Mas enfim, a gente coloca. Se tiver alguma observação especial, porque isso aqui, padronizado no Brasil, é feito de 6 em 6 horas, ou seja, 4 vezes ao dia, tá? Ó, HGT de 6 em 6 horas, número 2 lá de baixo. Isso é aquela Dextron, glicemia capilar. Vai variar culturalmente, que nem a insulina 1, é tudo a mesma coisa. Antidiabetogênico, nossa, que nome lindo, acho que nem existe na literatura isso. Antidiabetogênico, pelo amor de Deus. Ó, depois eu vou falar de você, sobreposto ao paciente, responsabilidade dele, né? Sua responsabilidade. Manitol. Tá dando manitol ao mesmo tempo que tá dando insulina conforme esquema. E aí o esquema não tá ali, tá em outro lugar. Beleza. Aqui o que entra mais no paciente cirúrgico? Curativo. Tem que botar aqui. Curativo quantas vezes ao dia? O curativo é como? Curativo simples com gás e anséptico, curativo com hidrogel, curativo com óleo mineral. Se tiver um curativo diferente, tem que escrever como você quer. Dreno. O que você quer com dreno? Manter dreno com vácuo e contabilizar débito a que hora? Você quer de quanto tempo? Basta uma vez ao dia? Ou você quer várias vezes ao dia? Sonda. Tem sonda? Esvaziar a sonda, enfim. Você tem que escrever tudo que você quer de controle e cuidado do paciente. Tá? Esse paciente aí de vocês sabem qual era o motivo da internação? Eu penso que entenda pouco, mas é meio cirúrgico. O que está escrito ali em cima? Internação dia tal, clínica, paciente clínico, na clínica cirúrgica, 80 anos. Na outra página saber o motivo da internação, para a gente poder criticar. Mas vai para as medicações. Na outra página. Vai para as medicações para eu ver o que está rolando aqui. Medicações são essas. Volta lá, abre. Tá, manitol com suco de laranja. E aí, a gente acabou de falar de preparo de colo. Então, o paciente que provavelmente está internado para fazer o que, gente? Ou um pré-operatório de cirurgia de solos. Pode estar no pré-operatório, 80 anos, né? Cadê a dieta? Lá em cima, tem que ser em cima. Abre mais, eu tô vendo alguma coisa ali em cima. Dieta, tá escrito dieta ali em cima, na cação dieta. Pois é, era para estar bem claro a dieta. Jejum, oral, dieta líquida, sem resíduos, dieta o que? Tá faltando. O diagnóstico também tá lembrando. Mas a gente sabe que ele está fazendo um preparo de colo, né? Cloreto de sódio, 500 ml, sistema fechado, de 12 em 12 horas. Está fazendo expansão volêmica leve. Para quê? Não sabemos, não vamos criticar. Mas, pensando, se for para manutenção, paciente idoso, 80 anos, ele não tolera muito bem esse preparo de colo. Aí eu vou fazer a crítica quanto à manutenção da veia. Primeiro, tá pouco. 2 litros? Aí só tá 1 litro por dia.
E outra coisa, esse líquido que tu tá tomando, mas tá tomando suco de laranja aí. Esse suco de laranja, filho, é veneno. Vai passar direto e vai esfoliar, ainda vai chupar água de intestino, então tem que hidratar mesmo. Só que se eu for fazer uma hidratação, eu tenho que fazer uma hidratação com soro glicosado, repondo potássio, que vai perder potássio, repondo uma açuquinha, já que ele, né, sabe, Deus tá em jejum, não tem nem prescrição de dieta, ele tá em jejum. Omeprazol, olha aí. Ô, fela da puta do omeprazol. Eu falo pra vocês, pode pedir qualquer outra prescrição cirúrgica. Entrou na enfermaria cirúrgica, tá a porcaria do omeprazol. Pergunta se o paciente usava. Tenho certeza que ele não usava. Mas beleza, tá lá, não sabe, nem ele sabe dizer por quê. Plastil, ali ó, náuseas ou vômito, beleza, tá só se necessário. Dipirona, de 6 em 6 horas de horário, será que ele tá com dor? Deve estar, né? Vamos acreditar que está. Ondansetrona, tá de horário. Ele tá vomitando então? Ele tá vomitando e deixaram um vazio de resgate. Mas vamos lá. Se o paciente tem uma obstrução do trânsito intestinal, não seria melhor começar com procinético? Deixar o plasio de horário e o ondansetrona de resgate, que é central? Então, é um raciocínio que vale a pena fazer lá com eles. Tramal, se dor intensa, beleza. Então, ele tentou mesmo deixar um opioide de resgate. Legal. Hidróxido de ferro. Está fazendo reposição de ferro, uma ampola de ferro, Noripur na veia por dia. Esse tipo de medicação, assim como o antibiótico, tem que ter o D. D tanto de tanto, porque senão pode fazer intoxicação por ferro. Ele está sangrando, por isso que estão repondo e estão preparando ele para cirurgia, tá? Pode fazer isso. Pode. Pode, mas a gente não costuma passar de 5 ampolas. E normalmente a gente faz ampola dia sim, dia não. Cefalexina. Cefalexina. Pra quê? Vamos considerar que é um paciente de colo. Profilaxia do quê? Mas cefalexina era que tipo de bicho? É bicho de pele. Vai fazer uma cosquinha no intestino ou só selecionar os bichos mais fortes? Não dá, nem fala esse antibiótico, vai profilaxia, né? Quem fez a aula de preparo de como? Vai no antibiótico que é utilizado para preparo de como? A não ser que ele tenha erisipela e a gente não sabe, né? Vai saber. A gente não sabe da história. Vai, ele tem o erisipela, tá tratando erisipela. Tá faltando, tá um comprimido, tá oral ainda. Então tá estranho. Se for para preparo, ao meu ver, não tá adequado. Ele pode estar tratando alguma coisa de pele que a gente não sabe. É um paciente que você está dando. Gente, essa aula não vai ser postada por motivos de fofoca. A gente falou muita besteira, falou mal da vida alheia. Quem está com vontade de assistir essa aula pode tirar esse cavalinho da chuva, porque é muita informação. Vou colocar aqui dentro. Faz quanto tempo que essa criatura está tomando isso? Por quê? Enoxapalina profilática só. Uma vez ao dia, velhinho de 80 anos, oncológico, mudou, tá deitado. Beleza. E tem muito escrito mesmo. Isso a gente não sabe mais informação, né? Diabético. Não sai da atenção que a gente vai sim. Essa parte é basicamente o dela, no caso necessário, eu vou perder isso. Olha, ele vomitou. É sério, pra isso que serve. Ali, ó. Apresentou o Emerson. Noturno, à noite. Tinha que ter a hora, faltou a hora. Quando a gente for vendo o necessário, aí a gente tem que checar. Precisou do plasio? Tá? APA, paciente no exame, meio-dia ele não estava no exame, não checaram a APA. Não recebe,
Ia 170. Cadê o esquema de correção? Onde fizeram a insulina para ele? Prescrever o esquema e esqueceram de prescrever. Segue o esquema. Na sua cabeça. Mas não está prescrito. Ele só falou conforme o esquema, mas cadê o esquema? É obrigação do médico prescrever. Ela não vai fazer da cabeça dela, apesar dela conhecer aquilo ali de cor. Tem que estar prescrito. Afinal, para pegar a insulina na farmácia, tem que estar prescrito, senão o cara da farmácia não libera. Isso aí está sem tomar mexendo na pressão do médico. Beleza. É isso. Mais alguma coisa? Duas prescrições ao ano que vem. Peça do pessoal, só que aí pede informações básicas sobre o paciente. A gente tinha pedido a nossa receptora essa semana, a gente teve que ela vai dar. Mas já deu alguma indicação de prescrição? Algumas sinceridade mais família? Então, hoje eu ia, mas eu não vou mais para o hospital agora. Mas qualquer paciente, 2 pacientes aleatórios. Tá? Não escolham, só peçam que seja problemas de saúde diferentes e peçam informações básicas sobre o paciente, sobre se ele já usava medicamento antes ou não. Por exemplo, vocês vão ter o omeprazol. Ele já usava omeprazol antes? Só para fazer essa crítica do inibidor de bomba aí, que vai ter um grupo que vai falar sobre o inibidor de bomba.